Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 16 de julho e verificar os fatos técnicos que tivemos ao encerrar a semana e o que precisamos observar para a semana que vem. E já vamos direto para o Ibovespa, que finalmente perdeu 100.300, última esperança dos comprados, e agora tem o caminho livre para ir em torno dos 93 mil pontos. Temos várias projeções que jogam a 93, 94, 92.700, mas podemos trabalhar aqui com essa região aqui dos 93,5, tá? Então, essa semana vamos observar se o Ibovespa vai chegar nesta região e como vai ser esta trajetória. O EWZ, por outro lado, meio que já cumpriu aqui o objetivo, né, ou a região que poderia alcançar, tem um pouquinho para andar, mas não tanto. E aí sugere o quê? Que a gente vê o dólar contra real, que está super esticado, deu mais uma pernada, a gente pode olhar pelo índice de força relativa, e talvez nós tenhamos nessa semana, olha aqui, ó, né, topos descendentes no índice de força relativa com topos ascendentes no preço. Então, na semana nós podemos talvez ver, né, o Ibovespa caindo em direção aos 93, com o dólar também caindo, né? Geralmente tem uma dinâmica diferente. Geralmente a gente vê a bolsa para um lado e o dólar para o outro. Isso sugere o EWZ. Vamos estar observando. Lembrando que o mercado pode tudo, né? O dólar, por mais que esteja esticado aqui, o dólar contra real, ele pode continuar subindo. Mas, quando eu olho para o índice dólar, né, que já estava esticado, semana que vem tentou aqui, fez um candle numa região de projeção, e a semana ele continuou subindo e foi até os 109 mil, quase 180, 130 aqui, que é uma região do índice dólar de 2002. Aqui eu vou botar isso na tela para vocês. Ó, essa região que ele atingiu é uma região de 2002, ó. Um topo no meio do caminho de 2002. Então, já estava esticado. Parece que agora vai dar uma respirada. Estou observando como vai se comportar em relação às médias. Treasuries, na semana passada, estávamos pensando que o Treasuries podia estar formando um ombro, cabeça a ombro. Estou observando nessa semana se essa média de 21 vai cruzar com a de 50 no diário e depois, no final da semana, se vai fechar abaixo da média de 21 no semanal. Eu já mostrei esse desenho na semana passada, aqui ele está plotado, ombro esquerdo, cabeça e a possibilidade de a gente estar vendo o ombro direito. O importante aqui nessa figura é a linha de pescoço, né? Que rompida, que é uma região de suporte, em torno de 2,7, que a gente já vem falando há muito tempo dessa região. Se perder a projeção total do oco, tá? Joga ele em torno de 2,15, 2,14. Tá? Vale lembrar, né, que o oco nem sempre cumpre as suas projeções 100%. Tá? Então ele pode cair, vir aqui, quem sabe, numa LTA e depois voltar a subir, né? Por aqui, ó, 2,3 e não completar toda a figura, ou aqui por este desenho 2,3, tá? Isso é natural do oco. O importante do oco é o suporte, é a linha de pescoço, que perdida faz um indicativo de que o preço pode andar mais. Vamos falar de Bolsa Americana, segue indo em direção à média de 200 do semanal, tá se segurando aqui, tá um pouco mais devagar, mas essa trajetória aí um pouco mais devagar já era algo esperado e que a gente vem já comentando. Tanto o S&P quanto o Nasdaq, tá, que está um pouco mais próximo da média de 200, mas estão indo devagarzinho em direção a lá. Vou trazer agora uns ativos que eu acho que é interessante aqui para essa semana. Vou fugir um pouco aqui do script, que é o seguinte: petróleo, né? Eu já venho acompanhando há algum tempo e o petróleo fez um fechamento semanal abaixo da média de 21. A gente tem algumas projeções para o petróleo dele vir aqui aos 85. Ele foi lá nos 90, né? Mas vira aos 85. Se segurou aqui na média de 200 do diário, tá?
é um ponto que eu vou estar observando para o petróleo na semana e também se ele vai, como é que ele vai se comportar aqui na média de 50. Eu não acredito no petróleo perdendo essa região aqui, tá? Mas mais uma descida, quem sabe voltar acima de 85, completaria aqui o movimento. Vamos, isso era o West Texas, o Brent é mais ou menos o mesmo desenho, tá? Só um pouquinho mais acima aqui a região onde ele pode chegar. Então estou olhando aqui o petróleo, eu acho que ele está numa tendência de alta de longo prazo, estava super esticado, está dando uma corrigida na parte aqui. Isso a gente fala bastante, né, do bump do mercado, da reversão de solavanco. Aí tem ideias publicadas no TradeView a respeito disso. Aqui ele se acelerou demais, não conseguiu ir e parece que está formando um M para visitar aqui o local onde houve um aumento na inclinação do petróleo. Então, estou verificando, né, como é que ele vai se comportar na média de 50 na semana, se vai respeitar dia 200, ele pode dar uma puxada para cima na semana, para depois completar o movimento. Não vejo problema nesse tipo de movimento. Para mim, o importante é, se chegar aqui, o que ele vai fazer em relação a esta região de preços. E vou trazer também o Beacon, Bloomberg Commodity Index, tá? Que tem petróleo nele, mas é uma cesta de commodities esse índice, e ele está numa região importante, uma média de 50, que ele vem conseguindo respeitar, fechou abaixo da média de 200, mas ele está em cima de uma LTA de longo prazo aqui, ó, escala logarítmica, tá? De longo prazo aqui que ele vem respeitando. Então estou verificando, parece que tem chance dele estar respeitando essa LTA de longo prazo, mas se perder é uma outra sinalização importante. Legal? Então era isso que eu queria trazer para essa semana, do que eu estou observando. Eu acho que até faltou um ponto aqui sobre o S&P, tá? O S&P no curtíssimo prazo, ele está respeitando os 3.780, tá? Aqui é uma sinalização importante aqui, tá? Talvez um suportezinho antes da média de 200. E ele fechou acima da média de 21 do diário. Então, estou observando como é que ele vai se comportar aqui, se ele vai vir aqui para cima da média de 50, ele pode dar uma puxadinha assim, tá? Mas eu estou no curtíssimo prazo observando isso aqui para o S&P. Legal? Uma boa semana para todo mundo.